aqui, né, pra gravar mais um vídeo com vocês, né, gente? Mas, gente, eu acabei de acordar, porque eu tô com um pouco inchado, né? Mas tá valendo. Oi, gente! A nós aí de novo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo agora fazendo um vídeo de perguntas e respostas, né, Dani? Preparados aí para algumas perguntas. Não foram muitas perguntas, né? Mas um pouquinho que foi com qualidade, né? A Liz está falando junto aqui. Junto com você. Junto com o papai, né? A gente quer agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado aí no canal. Tem sido bênção, né, Liz? Agora deixa o papai falar. Tem sido bênção, tem sido pra gente assim incentivador. Cada pessoa que se inscreve no nosso canal, cada pessoa que comenta nos nossos vídeos, tem sido pra gente inspirador pra gente continuar. Afinal de contas, a gente não tá fazendo pra gente só, a gente tá fazendo pra vocês. E que bom que vocês estão gostando dos nossos vídeos, o conteúdo tem agregado na vida de vocês, tem sido bênção, nós podemos compartilhar coisas boas da nossa casa, da nossa família com vocês aí. Né, Dani? Você quer falar alguma coisa pro pessoal? Como você já agradeceu, né? É isso. Gratidão mesmo, do fundo do nosso coração. E, gente, nós temos aqui a nossa colinha, né? Sim, né, Dani? tem que ter, senão não dá. A primeira pessoa que perguntou a gente foi a Vanessa. Vanessa Fabiani, nossa amiga Há muitos de muitos anos. Eu conheço ela desde a infância, né? Vanessa, ó, você mora também no nosso coração, tá? Essa amizade que, desde quando a gente estava até fora de Trencios, né? A Vanessa era uma das nossas mantenedoras, né? E sempre nos ajudou muito, sempre esteve com a gente. Momentos bons, momentos não tão bons, a Vanessa esteve. E a Vanessa, ela mandou aqui, ó. Não é uma pergunta, mas só para falar que amo a nossa amizade. Olha aí, coraçãozinho. Vocês são bênção, obrigada por tanto. Nós é que agradecemos, Vanessa. É um privilégio para nós ter você como nossa família, ok? Você e a Mandinha, ó, tá no nosso coração. Com certeza. Agora aqui, ó, Michele Espíndola, minha irmã, colocou assim, ó, pretendem voltar nas missões fora da cidade? Ou quem sabe fora do país? E aí, Dani? Ué. O que você responde para Michele? Com certeza, né? Estamos nos preparando para isso. É verdade. A gente ficou, né, quase 7 anos e pouquinho em missões, passamos por Minas, Goiás, Brasília e estamos aqui em Trecis tem 4 anos. Confesso que assim, acontece muitas coisas, né? Muitas coisas acontecem. Teve períodos que a gente desanimou bastante. Mas a gente tem um contato aí com o pastor Everson e a pastora Daniela, lá do Camboja. Já estiveram também no Nepal, né? Sim. E inclusive nesse mês estão aqui no Brasil. Pastor Everson, pastora Daniela, família. Ó, coraçãozinho pra vocês também. Vocês é uma amizade de mais de 10 anos e pouco, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Pastor Everson, que é missionário e é mantenedor das nossas vidas até hoje, né? Aí, apesar de a gente ter falado que a gente não estava fazendo nenhuma grande missão, nenhum grande projeto agora, mas ainda assim ele tem nos abençoado. E o pastor Edson, ele comentou recentemente com a gente, de um tempo para cá, e tem uma oportunidade de a gente estar indo para São Paulo para estar assumindo um projeto lá de missões. E a gente tem orado nesse sentido. E nós temos orado também para quem sabe ter uma experiência lá no Camboja ou no Nepal com eles, o trabalho que eles fazem lá para as crianças. Se vocês puderem acompanhar, é o Light for the Nations, né? Luz para as Nações, Light to the Nations, Luz para as Nações, um projeto lindo que eles fazem lá. Todos ouçam. Até que todos ouçam, né? Que é o slogan dele, né? E, então tem essa proposta para sair para fora do Brasil. A gente não sabe como e quando, que está tudo nos projetos do Senhor. Mas a gente sempre teve esse desejo de estar fazendo o ID, onde quer que nós formos. Nós auxiliamos muitos ministérios, né? E tá sim, tá nos nossos projetos sim. Ou aqui dentro do Brasil, talvez São Paulo, ou fora do Brasil. Continuando aqui, né, as perguntas e respostas. Agora é a Rayane, lá de Guidoval. Rayane, a primeira cidade que nós passamos, né? Aí vamos
a pergunta, né? Como é ser mãe de 3 crianças? Rotina, casa, trabalho, vida saudável, etc. Vamos por parte, Tá, né? como conciliar? Então, vamos a primeira aqui, né? Como que é ser mãe de 3 crianças? Bom, é uma maravilha, mas tem os seus... Altos e baixos, né? Prós e contras. Mas, assim, é maravilhoso, sabe? Com as crianças, assim, a gente aprende muito, né? É lógico que cada um deles é um desafio. Tanto do João, né, que é o mais velho, a Olivia, que é a do meio, e a Liz, que é a mais novinha. É muito desafio, muita paciência, né? Porque muitas vezes a gente quer repetir padrões errados neles e o tempo todo a gente fica: ai, Senhor, nos ajuda. Ai, Jesus, nos ajuda. Aí tem dia que, né, dá uns tapinha, mas assim, não é rotina, né? Não é comum. Não é comum. Mas a gente tem se policiado bastante, né? E é bênção, né? E a vantagem, né, Dani, que assim, hoje em dia está sendo até uma raridade, vamos dizer assim, né? Que você não é mãe solo, que você não tem cuidado dos filhos e criado os filhos só sozinho. Nós temos compartilhado essa responsabilidade, né? E eu acho que fica mais leve, né? Fica mais leve, porque igual... Não vou responder essa agora, não. Daí respondeu uma pergunta que uma das perguntaram aqui, mas aí eu não vou responder ainda não, depois eu respondo. Porque assim, quando tem esse auxílio, né, tanto um quanto o outro, fica mais fácil, fica mais leve, né? Porque aí a carga não fica somente para um, né? Porque assim, é muito comum a gente ver as mulheres muito sobrecarregadas em relação a cuidar, né, de casa, a trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, cuidar dos filhos, e tem que dar conta, né? E a gente vê muitas mulheres sobrecarregadas. E eu mesmo que sejam casadas, mesmo que sejam maridos casadas, sejam bênção. Sim, mas... só que infelizmente vem dessa cultura, né, que a mulher que tem que fazer tudo. Chupar cana e assobiar. E o marido não ajuda em nada, né? E eu tenho certeza que eu vejo, tem homens que ajudam muito também, né? Como o meu marido. Mas é muito raro. É muito raro. A maioria é as mulheres que fazem tudo e tem que dar conta de tudo. E elas estão ficando muito sobrecarregadas, né? Mas aqui em casa, graças a Deus, nós temos esse companheirismo aí. Com certeza. E assim, a rotina, né? Casa, trabalho e vida saudável. Então, igual hoje a gente estava até conversando, falando sobre isso. Se a gente for viver muito ao pé da letra, né? As coisas, que tem que comer isso, que tem que comer aquilo, a gente vai virar um ET. De vez em quando vai dar vontade de, igual a gente estava até falando, não foi? Tem muito tempo que a gente não come pastel. A gente quer, né, evitar a fritura, essas coisas gordurosas. Aí, por isso que a gente estava falando, mas de vez em quando, por que não? Né? A gente pode comer um pastel, ou no sábado, ou no domingo, e manter a rotina. Porque a melhor coisa que tem é a saúde, gente. Eu vejo aqui os meus filhos é muito difícil eles ficarem gripados, é muito difícil eles ficarem doentes, é muito difícil a gente ter que levar eles para a UPA ou para o hospital, porque eles, graças a Deus, têm saúde. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus, né? E eu sei que é muito alimentação. Né? Muitas coisas que a gente não usa, muitas coisas que a gente não dá para eles comer ou beber. Isso tudo facilita a saúde deles, né? Dando assim, a continuidade aqui, né? A pergunta da Rayane lá de Global, e como conciliar tudo, né? Igual assim, eu sou psicanalista, né? Eu sou terapeuta integrativa psicanalista, então assim... Mentora. Então, como conciliar nossos 3 filhos, a casa, né, com as coisas também fora. Eu faço parte também do projeto, né, Espelho Meu. Realizado pela Bruna Queiroz. E assim, como, né, conciliar? Eu só vou conciliar se o Diego estiver do meu lado. E é ele que me auxilia muito. Porque se eu, igual assim,
segunda, terça e quarta são os dias que eu trabalho, na parte da tarde que eu saio. Então, aí a gente vê os nossos horários de trabalho, tanto ele quanto o meu na parte da tarde, e o dele sempre ele marca pela manhã. Porque aí eu fico com as crianças, né? E quando eu vou para fora, ele que fica com as crianças. Porque é uma prioridade nossa, né? Sim. A gente priorizou nós cuidarmos dos nossos filhos, não Bem deixar antes da aos gente cuidados ter. de tio, aos cuidados de vó, aos cuidados de quem quer que seja, né? Igual acontece muito comum em muitas famílias. Então a gente optou por nós mesmos cuidarmos dos nossos filhos, não deixar os cuidados de ninguém. Igual tem pessoas que perguntam a Liz, por exemplo, né? Ah, vocês não vão colocar na creche? Não, não é nossa prioridade, né? A gente não quer que ela... Não é necessário a Liz ir para uma creche. A Liz tem 2 aninhos. Então, se tenho eu para tomar conta, que sou o pai, que sou, né, a pessoa que tem a responsabilidade, se tem a Dani, que é a mãe, por que colocar na creche? Né? Tem muita gente que... Eu não sei nem por que tem filho. Porque acaba tendo filho para jogar a responsabilidade para uma creche. Ah, porque eu tenho que trabalhar. Porque tem que trabalhar, e, assim, etc. A comida não é tudo. O mais importante nessa fase de 0 a 14 anos é os pais presentes. Sim. Não é os pais que só dá presente. É o pai que vai sair no final de semana para se divertir. Não, eles querem nos ver todos os dias ali. Eles querem nos ver todos os dias ali com eles, cuidando, dando atenção, né, tendo paciência. Eu sei que tem dia que a gente tem paciência, né? Mas a maioria das vezes é muito bom. Nós estamos com nossos filhos, nós rimos, eles caem, eles levantam, e eles gritam, e é uma benção. E a convivência, eu acho importante falar sobre isso também. A convivência com os filhos é que vai fazer com que seja meu filho. É nosso, É né? nosso filho. Então, assim, igual a gente tem caso na família, né? Caso que eu já presenciei dentro da minha família mesmo, né? Por exemplo, pessoas da família, ela pega a característica daquela pessoa que está cuidando, né? Pega as manias daquela pessoa que está sendo cuidada, né? E não que seja de todo errado, mas assim, é minha filha, é meu filho, então eu quero que tenha as minhas características, tenha o meu pensamento, né? Eu não concordo, né, da minha filha chamando a avó de mãe, né? A minha filha chamando o tio de pai, né? É muito comum a gente ver isso hoje por falta de referencial. E nós entendemos isso, entendemos que nós temos que ser referência. Eu tenho que ser referência. É um preço a se pagar? É um preço a se pagar. Não é fácil, né? Não é fácil de maneira nenhuma. Mas é algo que nunca vai voltar. Não vai voltar. O tempo ele vai passar. Essa infância vai passar. Então essa preciosidade, se deixar passar agora, não vai ter como voltar atrás. Porque já vai estar numa certa idade lá na frente. E aí é outro ciclo, é outro tempo, né? É outra fase, Você entende né? bastante sobre isso, né? Sobre fases, né? Que a cada 7 anos é uma fase diferente. Então, se eu perder pelo menos esses primeiros, que são primordiais. São primordiais para as crianças. Os primeiros 7 anos são primordiais. Então, perder isso é algo precioso demais para tentar recuperar e às vezes não consegue recuperar. Então, a gente tem prioridade da gente cuidar dos nossos filhos. E ter essa, como a Dani falou, respondendo a Rayane, né? Ter essa rede de apoio, né? Talvez a sua rede de apoio, sim, talvez é sua mãe, talvez é seu irmão, talvez é uma vizinha, talvez é uma babá, se você tem condição, mas para dar conta, né, Dani, precisa ter essa rede de apoio. E nada melhor do que ser o próprio marido ou a própria esposa, os dois juntos nisso daí, para dar conta, né? E a próxima pergunta é da Bruna Queiroz. Aí, a flor mais linda. A nossa produção, né? Junto com o João Gabriel que tá atrás também produzindo aí também. Então, aí ela perguntou assim: qual o maior sonho de vocês? Qual é o nosso maior sonho? Né? É ter a nossa casa própria, sim. É ter o nosso sítio, a nossa fazenda, sim. Né? Porque a gente crê que os planos de Deus são grandiosos, né, Dani? E é ter algo que é nosso, sabe? Nós somos casados há 17 a 18. Vai fazer 18 agora em outubro. Esse ano agora, setembro, outubro. Faz 18 anos que nós somos casados e a gente sempre morou de aluguel. E é um sonho a gente ter algo que é nosso, né? A gente poder ter, principalmente uma rocinha, né? Um lugar bem tranquilo, bem sossegado. É um sonho que a gente tem a nossa casa, nosso sítio, sim. Nossa fazenda.
E ter condições, né, de cuidar, de manter, né, de poder ter esse Porque lugar. a gente estava até falando hoje, né? Eu falei assim, como que a gente quer cuidar de galinha, né? Sim. Ter galinha, ter o condorna que, né, coloca o ovo. A gente estava pensando em ter aqui. Aí né? a gente tava falando, mas como que a gente vai ter assim, vira, né, na cabeça da pessoa, se a pessoa pede um lugar? Toda hora, já pediu pela segunda vez. Aí eu falei, como que a gente vai pensar em ter as coisas na casa que nem é nossa ainda? Então, a gente precisa, né, ter o que é nosso. Sim, e a gente tem um sonho, né? A gente gosta muito de vida na natureza, Sim. né? Vida saudável. A gente poder comer a comida que a gente planta, a gente poder beber uma água de qualidade, né? Furar um poço artesiano, poder fazer uma vida mais autossustentável. A gente tem essa vontade, o off-grid que eles falam, né? Quem sabe produzir a própria energia do lugar. Isso tudo é um desejo que a gente tem para a gente estar não na dependência tão grande do sistema, né? A gente é muito antissistema, mas nesse sentido de poder ter essa autonomia, de você comer uma comida sem agrotóxico, uma verdura que você vai plantar, né, uma galinha de quintal que a gente vai ter ali, que a gente vai poder comer aquela carne ali, Ovo, né, ovo, que a gente come muito ovo, né, ter essa vida saudável, é um desejo que a gente tem. O pouquinho que a gente faz aqui no quintal, a gente já fica assim, né, fica uma coisa tão boa, a gente se sente tão bem. Então imagina quando a gente tiver a possibilidade de fazer algo maior, nosso, né? A Bruna, né? Vai perguntando qual é o maior sonho, né? E agora também a Bruna Queiroz também. Ama essa família, nós também te amamos. Aí, Bruna. Aqui você. Bruna, Gael, Maicon. A outra pergunta também é da Rayane. Rayane de Guidoval. Sim. Outra pergunta pra gente aí. Como foi a experiência da família ao passarem por um período na cidade de Guidoval, Minas? Como que foi? E a Rayane, né, de Guidoval, ela perguntou como que foi a nossa experiência como família ao passarmos pelo período, né, que nós passamos na cidade de Guidoval, Minas. Bom, para mim foi muito bom, né? Assim, o início foi um desafio muito grande, porque a gente não conhecia praticamente ninguém e a gente, logo assim, com 4 meses que a gente já estava ali, e Deus falou que era pra gente, né, fazer o que... Vocês que conhecem a nossa história, sabem, né? Mas tem gente nova no canal que não nos conhece, não sabe o que aconteceu com a gente. Então não vamos passar por cima não, vamos falar. Nós ficamos, foram 4, assim, logo no início, foram 4 meses, nós estávamos orando dentro da casa onde nós estávamos lá em Guidoval. E Deus falou que era pra gente falar com o pastor, agradecer a ele pelo cuidado que ele estava tendo conosco, né? Ele estava nos ajudando em alimento, pagando nosso aluguel, água, luz, né? E com tudo que a gente precisava. E depois desses 4 meses a gente estava orando, Deus falou que era pra gente chegar perto dele, agradecer, que ele ia ser nosso provedor direto. Então, assim, pra gente foi um desafio nos primeiros, né? Foi o primeiro ano, né? O primeiro ano em Guidoval foi um desafio muito grande. Mas depois foi maravilhoso. É verdade. E assim, a gente, resumindo bem, que não dá para contar não dá tudo pra aqui, contar, né? Mas assim, a gente era inexperiente em tudo, foi uma primeira vez, assim, uma primeira coisa acontecendo com a gente sair da nossa cidade e ir para uma cidade desconhecida. E assim, sinceramente, no início a gente nem queria, essa é a verdade, a gente não queria sair da nossa cidade para uma outra cidade pequena, né? Cidade que Guidoval é tão dependente de Ubá, né? Não tem muita coisa, não tinha, em vista da nossa cidade que não é tão grande, mas era uma cidade menor. Então, a princípio nós falamos assim, nossa, que grande desafio ir para um lugar que não tem muito recurso, não tinha muita coisa. E assim, e no início, né, o mineiro, quem está nos assistindo aí que é mineiro, sabe como que é o mineiro, né? O mineiro é muito desconfiado, né? E para ganhar a confiança do mineiro, nós tivemos que suar a camisa, para ganhar a confiança dos mineiros. Assim, 1 ano a gente morando em Guidoval, as pessoas não conheciam a gente, o pessoal perguntava assim, você é filho do Zé Ock? Você é filho da Maria do sei das quantas? Né? E a gente não era filho de ninguém que eles conheciam ali, né? É tudo sobrenome, né? Tudo sobrenome, né? Você conhece, essa cidade pequena tem muito isso, né? De Minas. E assim, então a gente teve essa coisa de ficar
passando por um teste. Foi um teste. Passando por esse teste até ganhar confiança. E como a Dani falou, no início foi difícil, passamos muita coisa, fiquei doente, né? Muita coisa aconteceu, mas depois a história ela se reverteu de uma forma que aí, quando nós mostramos que nós estávamos com verdade, né? E que a gente estava ali fazendo um trabalho com seriedade, né? Um detalhe que a gente não pode deixar de passar aqui, né? A gente praticamente caiu de paraquedas num cenário onde missionários do Rio de Janeiro, profetas do Rio de Janeiro, porque não adiantava falar que a gente é do interior do Rio, que nós somos do interior do Rio aqui na nossa cidade. Quando as pessoas perguntavam, vocês são de onde? Somos de Três Rios. Três Rios? Isso, Rio de Janeiro é complicado, né? É o que a gente ouvia lá. Então, muitos missionários, muitos profetas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mulher de Deus que ia para Guidoval e que saía com um caminhão abarrotado de coisa, porque era do Eis que te digo. Então nós fomos para ali, falamos que nós éramos missionários, somos missionários, né? O que vocês são? Somos missionários, ajudamos o Ministério da Cidade, auxiliando ali. Aí nós caímos nesse cenário onde muitas missionárias que iam para lá, morar lá, alugavam a casa e não pagavam aluguel. Comprava no mercadinho, não pagava o mercadinho, né? Missionários que iam para lá, profetas de Deus que iam para lá e traía a esposa, casava com outro. Então isso era muito comum. E a gente caiu nesse cenário de paraquedas. Então, para ganhar a confiança do povo foi bem, bem difícil. Mas graças a Deus, quando a gente está com verdade, a gente conseguiu ganhar o coração de quem sabe ver verdade. E foi uma experiência que a gente guarda para sempre. E temos muitas saudades de Guidoval, saudade desse povo que nos abraçou, dessa cidade que nos recebeu. Uma coisa eu aprendi quando eu estava em Belém do Pará. Eu morei em Belém do Pará 6 meses e uma certa vez aconteceu de estar conversando lá com algumas pessoas e eles defendem muito lá, né, pessoal de Belém, se tiver alguém de Belém me vendo aí, nos vendo, eles defendem muito, né, cada um defende muito a sua cidade. E eles falam assim, olha, eu acho horrível a pessoa que vem para nossa cidade e fala que a nossa cidade é ruim. E aquilo foi um ensinamento para mim, sabe? E de fato como que a gente passa por uma cidade que nos abraça, por mais que a gente passe situações difíceis, mas uma cidade que nos abraça, uma cidade que nos acolhe, uma cidade que nos dá alimento, uma cidade que nos recebe e a gente ainda fala mal, de maneira nenhuma. Então, apesar do que aconteceu, apesar dos pesares, é uma experiência que a gente guarda no coração. Guidoval. Amamos Guidoval. Tem mais perguntas aí, gente? Falta pouco. A outra também é da Bruna, que a pergunta é: como você e a Dani se conheceram? Foi forte. É engraçado quando a gente tenta resgatar, né, o que a gente já viveu lá atrás. Parece até que é um filme, né? E dá para escrever um livro, hein? Dá para escrever, nossa né, história, Dani? Eu lembro da Dani na formatura, quando eu fiz teologia do ITQ, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quem não sabe, nós nos convertemos há 25 anos atrás, aceitamos Jesus lá atrás, passamos pelas águas do batismo lá atrás, há 25 anos, e nós éramos da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu estava na formatura da teologia, né, do ITQ. Acho que eu era o orador da noite, né? Você era o orador. E uma amiga que a gente tinha em comum, que temos até hoje, que é a amiga, a irmã, a Marildo. Que ganhou para Jesus. Ela levou a Dani como convidada, né? Que convite, né? Ir para uma formatura de teologia. Você não tinha nada para fazer, não? Foi por isso que ela... Não, ela me convidou para eu ficar, né, com ela no final de semana, porque o marido ele trabalhava em São Paulo. Então eu fiquei, foi sábado e domingo, eu fiquei com ela, né? E como a rotina dela era ir na igreja, né? Eu fui com ela. Só que assim, eu era muito desatenta, tava ali por estar, né? Navegando. Só Deus. Porque também não era um culto, né? Não era um culto, era só uma formatura ali. Né? E aí, assim, pra mim, o que me chamou de cara, e é o que eu falo com todas as pessoas, foi o sorriso da Dani. Esse sorriso me chamou a atenção, porque essa gargalhada, essa coisa, sabe, tudo que ela ria, primeira coisa que me chamou a atenção foi o sorriso, né? E aí, de cara, gostei da Dani. E aí, Dani, fala você. Só que assim, assim, logo de nós estamos aqui nos bastidores, ali está jogando pedra lá para baixo. Vocês sabem como é que é, né? Né, dona Liz?
Vamos continuar aqui. E assim, eu tava saindo de um namoro de 5 anos, então a minha mente não tava pra outro relacionamento, né? Eu Não, tava... mas naquele momento ali nem era pra Não. relacionamento. Só que eu gostei, eu olhei assim e gostei, né? E assim, eu não senti nada, não tinha nada, porque eu não tava com intenção de nada. Só que aí, assim, no domingo, isso foi no sábado, no domingo, né, assim, Deus me tocou de uma forma maravilhosa ali, eu recebi Jesus, eu tive esse encontro genuíno com Cristo no domingo, né, e dali em diante eu comecei a frequentar a denominação, e foi assim, né, aí nós começamos a amizade, você quer, né, me levando em casa. É porque, como eu tô falando, de cara eu já gostei da Dani. Eu olhei pra ela, já gostei dela. E aí, lógico, né? A gente quer se aproximar e levar ela todo dia em casa. Aí dali que começou, né? A ser me levando em casa, aí tá. Até que chegou um dia que. Não sei, você pegou e falou assim: você tá sentindo? Não, isso aí é legal, essa parte é legal, olha só. Eu fiz um teste como Jacó com Rebeca, né? É Rebeca mesmo, né? Ah, se não for Rebeca, vocês desconsideram. É Rebeca. Jacó, eu acho que é Rebeca mesmo. Que quando o pai, né, pede para buscar uma noiva, né, é para Jacó mesmo, né? É Jacó? Isaac, né? Isaac. Não, Isaac é Abraão. Ih, gente. Ah, eu não sei. Acho que é Isaac, sim. Enfim, aí fiz um teste ali. Aí se desse água pros camelos, né, aí seria uma prova de que ela era mulher, né? Na parte bíblica fala aí sobre isso daí. Agora que a gente tá aqui na emoção, a gente acaba esquecendo onde que tá e qual é o personagem bíblico, qual é o acontecimento. Eu sei que eu peguei aquela parte ali que fala, se ela oferecer água para eles que foram buscar a noiva e para os camelos, né, que essa era a mulher que Deus tinha escolhido. Aí o que eu fiz com a Dani? Pedi água. Nesse dia que eu fui levar ela para casa, pedi água, me dá um copo d'água. Eu tava tomando coragem, né, pra ver se ela queria. Só que aí eu fiz uma estratégia, coloquei assim, ó, vou perguntar a ela se o que eu estou sentindo por ela, ela também está sentindo por mim. Não foi assim? Foi. E aí foi desse jeito, ela foi lá dentro de casa, que a gente tava no portão da casa da Dona Dulce ali. E aí na hora que ela voltou, já tomei coragem, eu perguntei, você tá sentindo por mim o que eu tô sentindo por você? Aí ela só que assim, ó. Aí foi o primeiro selinho, o primeiro beijinho dali, e aí foi assim. E aí tem muita história, muita história aí. Mas a nossa história escreve no livro. Escreve, com certeza. Aí vamos para a última. Última pergunta do Perguntas e Respostas. Quem que é a pergunta? Da Bruna também. Bruna Queiroz. Ó, Bruna, obrigado pelo incentivo, hein? Tem vontade de ter mais filhos? É eu que vou falar, você? Tanto um quanto o outro, porque acho que... É unanimidade, né? Então, nós temos sim vontade de ter mais filhos, mas se a nossa vida mudar, principalmente questão financeira, porque a gente tendo mais possibilidade financeira, seria mais fácil ter mais filhos. Hoje, nós não pensamos pela situação que nós estamos vivendo, nós temos pouco tempo que a gente retornou para Três Rios e a gente está tentando se reerguer, tentando fazer a questão da profissão da Dani que vá para frente, que se desenvolva como terapeuta, como mentora terapeuta, como psicanalista. Eu, dentro do que eu atuo, sou prestador de serviço, trabalho com dedetização, eu consigo aumentar minha carteira de clientes. Então, assim, se a gente tivesse hoje, nesse dia de hoje, agora, no momento que nós estamos vivendo, se nós tivéssemos uma situação financeira diferente, eu gostaria, que eu falo há muito tempo, de ter 5 filhos. Eu gostaria, nós temos 3, eu gostaria de ter 5. Porém, como o quadro atual não corresponde, nós vamos ficar só com 3 mesmo, entendeu? E também a idade, né? Sim, a idade já tá... 45, você 46. Eu tenho 25. Ah, tem. Porque a gente fala assim, ó, é de acordo com a nova vida. Então, nós eu temos tenho 25 23 anos de vida então. com Deus. Mas brincadeiras à parte, por uma série de fatores, hoje não vamos ficar só com 3 filhos mesmo.
né? Porque já é desafiador ter 3 filhos, né? Porque não estava no nosso projeto, era no projeto de Deus, todos vieram dentro do projeto de Deus e hoje é só 3 filhos mesmo. É Sim, isso, Dani? Quer falar mais alguma coisa? Não? Não, porque assim, não, mas querendo falar, filho é muito bom. Eles são o nosso treinamento. E igual eu ainda falei, né? Não sei se foi hoje, mas eu peguei e falei assim, se eu fosse mais nova e tivesse a mente que eu tenho, eu teria mais os 2. Mas no momento não dá, nós não temos condições. A gente depois de 4 anos de casados, né? Vem cá, papai. Depois quando nós casamos, aí depois de 4 anos de casado que veio o João, que é o nosso primeiro filho, né? Eu tava terminando o técnico de enfermagem e aí eu tava pensando, agora eu vou, né, me dedicar à carreira de enfermeira, né, e tal. Aí o Diego pegou e falou assim comigo, Dani, tá na hora de beber. Aí eu falei assim, ai meu Deus, mas agora? E eu já tava com 31 mais ou menos, né? Porque o João veio e eu tava com 32. Aí eu falei assim com Deus, então se é do teu projeto, se é do teu projeto, né? Se Diego realmente, né, tá, né, no alinhamento com o Senhor, eu parei de tomar remédio em janeiro, em fevereiro eu já estava grávida. Então assim, foi muito rápido. Né? Para quem já estava tomando um remédio já tinha alguns anos. E é isso, gente. E a gente aconselha, né, quem quer ter filho, que tenha filho mais cedo, sabe? A gente teve assim, bem mais tarde. E por que mais cedo? Eu acredito que quem é mais novo tem mais disposição. Mais disposição. Eu acredito que seria melhor. Então a gente hoje é 3 filhos. Sim. Né? E pelo visto é esses mesmo, é o João, é a Olivia, é a Liz, né? Que são nossa herança do Senhor, né? E a gente quer agradecer quem participou com a gente, né? Atendeu o nosso pedido lá no Instagram para estar colocando dentro da caixinha de pergunta lá uma pergunta pra gente. Pra gente é um carinho, que quando a gente pede para participar, é um carinho que cada pessoa tá fazendo com a gente, tá correspondendo, a tudo que a gente pede e tem mandado lá as perguntas para nós. Nós agradecemos muito esse carinho, essa consideração. Que vocês continuem conosco, que o conteúdo que tem sido colocado aqui no canal agregue para a vida de vocês, seja bênção na casa de vocês, seja incentivo para vocês aí, ok? É isso, Dani? E daqui a pouco, mais tarde, você vai ver a continuação no canal aí, nesse vídeo mesmo, o nosso Café com História, né, Li? É isso aí. Oi, gente, o nosso Café com História. Oi, gente. Olha, gente, essa mesa linda, João Gabriel, Olivia, Liz. Pão de queijo. E deixa eu mostrar aqui, esse bolo maravilhoso aqui é de milho, Dani? Bolo de milho, com pão de queijo, com erva doce. Quem gosta aí de pão de queijo? Quem gosta de bolo? Ao nosso Café com História. É difícil alguém que não gosta de bolo. Verdade, todo mundo gosta de bolo. E eu agora também, fazendo parte aqui do café. Vamos lá. E aí, Dani, começa você enquanto eu coloco meu café aqui. Então, hoje no nosso Café com História, eu tava lembrando, eu falei assim, vamos contar pro pessoal, né? Vamos repartir, né, a nossa experiência que nós tivemos lá em Formosa, Goiás. Quando nós recebemos a proposta, né, através do pastor Ângelo, de nós irmos para Formosa, Goiás, nós fomos para lá para pastorear uma denominação. Isso, Sério Rio de Vida. Rio de Vida, né, que é do pastor Ângelo. Pastor Ângelo, pastora Claudisângela, pessoal do Ministério Rio de Vida, que a gente tem amizade até hoje, temos um carinho muito grande, né, uma consideração, são nossa família também. Aí o pastor sempre fala, pastor Ângelo, quando vocês vão vir aqui? Em nome de Jesus, um dia a gente vai voltar aí, pastor. E aí, gente, vocês têm gostado do nosso Café com História? Se você tem gostado do nosso Café com História, comente aqui, você quer
está ouvindo algo mais da gente, querendo saber algo mais da nossa vida, algo mais do que a gente já viveu, as nossas experiências, sempre faça um comentário aí pra gente aí embaixo. Aceitem um pedacinho de bolo de milho gostoso, ó, que a Daniela fez. Continua aí, Dani. E aí, eu lembrei foi do brechó, né? Mas aí tem que contar para vocês entenderem, né, o antes. E aí nós ficamos pastoreando, acho que durante um ano, não foi? Um ano. Um ano. Fizemos muita coisa assim, a gente batia nas portas da casa para fazer evangelismo, fizemos evangelismo, convidar as pessoas para ir para a igreja, né, e tal. E a gente se deparou, né, chegou um tempo que nós nos deparamos que a gente estava fazendo tanto esforço e o resultado não estava vindo. Que o resultado era almas, né? A pessoa se rendendo a Jesus. Verdade. E nós tivemos a conclusão que a gente não foi chamado para pastorear. Mas essa conclusão veio através de um sonho que a Dani teve, né? Esse sonho é importante a gente por estar contando, né? Eu lembro que você falava do sonho que era uma estrutura velha, antiga. Você lembra desse sonho? É assim, no sonho, a gente estava orando, né, buscando a Deus para que Ele viesse nos dar uma direção. Porque a gente já estava sentindo que não estava fluindo, né? A gente estava fazendo muito esforço. E as coisas assim, com Deus não precisa ser tanto esforço. As coisas precisam fluir, né? E nesse sonho, a gente estava numa casa muito grande, uma estrutura assim de uma casa muito grande. E a casa, ela estava toda fechada, a janela e tudo, e o detalhe, né? E a gente estava com as chaves nas mãos. E só que assim, a estrutura era tão antiga, que mesmo a janela fechada, uma criança podia entrar. Eu tive esse entendimento ali no sonho. E a gente tava com as chaves na mão. E eu lembro que eu ouvi uma voz falando assim pra gente: entrega a chave. E eu lembro que eu acordei, né? Aí eu falei pro Diego e nós entendemos, né? Que não era para nós continuarmos, né? Com aquela denominação ali, pastoreando as pessoas que estavam ali. Na época eu liguei pro pastor Ângelo, me parece, né? Eu mandei mensagem. E depois de muito orar e muito, né, falar com Deus. E assim, houve um abatimento, né, em mim. Eu achei até que eu ia entrar em depressão. Porque eu estava ali exercendo ali, né, um papel ali de pastor, né, um cargo, uma liderança, né, de pastor ali. E a gente sempre levou muito a sério, né, tudo que a gente sempre fez na obra do Senhor, a gente sempre levou muito a sério. E também a proposta que a gente estava levando de igreja era uma proposta bem diferente. Ali em Formosa, Goiás, por exemplo, as igrejas evangélicas que estão ali, elas estão há muitos anos ali e elas seguem todo um protocolo que tem que se fazer. Por exemplo, nós não tínhamos campanha na igreja, então tinha que se fazer campanha na igreja. Não que a gente era obrigado, mas funcionava muito naquele local ali uma forma de culto, uma forma de liturgia, uma maneira de acontecer, né, a igreja, a instituição, e que a gente, né, por ter sido muito influenciado por Ministério Ouvir e Crer, por Pastor Éder, e Vida do Espírito, aquilo não fazia sentido pra gente, fazer igreja para dar certo. Nós aprendemos que igreja não existe essa coisa de fazer igreja dar certo, né? A igreja ela tem um fluir natural, e esse fluir natural é do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo para fazer algo acontecer, não vai ser a gente criando métodos, estratégias e coisas humanas para fazer dar certo. Porque nós aprendemos as duras penas que igreja não é empresa, né? Então não tem que funcionar como uma empresa só porque tem um CNPJ. E foi muito difícil de entender, de viver. Falando assim parece que foi tudo muito fácil, mas quando nós estávamos vivendo ali foi tudo muito difícil de passar por tudo aquilo ali. Mas apesar de ter sido difícil, apesar de ter sido traumático, para mim foi bem traumático, foi decepcionante. Eu quando eu falei diretamente com o pastor Ângelo, eu chorei bastante. O pastor Ângelo, se estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Eu chorei muito porque até a palavra que eu usei, falei, nós fracassamos, né, como pastores lá.
E até o pastor Ângelo foi super compreensivo, né? Nos abraçou, entendeu, né? Mas para nós foi muito saudável para nós. Entendemos que nós não éramos pastores para ficar dentro de uma igreja, né? E tanto que não cresceu, não desenvolveu o trabalho, que o mais esforço que nós fizéssemos não aconteceu. Esse sonho ele foi revelador para nós. Esse sonho ele veio para trazer uma clareza de entendimento, porque eu acredito que Deus ele esclarece as coisas. Deus não deixa as coisas obscuras, não deixa as coisas sem que nós possamos entender. E aí, através desse sonho, nós entendemos que nós estávamos numa estrutura que não nos cabia, que não era para nós, não éramos para nós fazermos aquilo. E aí foi onde, nesse bairro que nós morávamos, que era chamado bairro Parque Lago, lá de Formosa, Goiás, inclusive tem a Vanderlete. Vanderlete foi de extrema importância para nós lá, deu amparo, nos recebeu, foi a primeira pessoa que nos recebeu em Formosa, foi a Vanderlete. Vanderlete, nós temos muita gratidão por tudo que você fez por nós, pela sua mão, a bicicleta, né, que a bicicleta sempre fez assim, muita diferença para mim. Eu, até hoje eu ando de bicicleta, a Vanderlete me abençoou com a bicicleta, a verdinha, né, que por muito tempo depois eu troquei essa bicicleta. A Vanderlete cedeu parte do quintal da casa dela para fazer igreja, nos abençoou de várias maneiras e temos muita gratidão. Muita gratidão. Nós morávamos no bairro Parque Lago, aí o coraçãozinho. Nós morávamos no Parque Lago e a distância para levar o João para a escola era muito grande. Eu tinha que levar o João para a escola, era o bairro Bosque, lá de Formosa, Goiás. Eu lembro até hoje. E levava o João para a escola. Na hora de levar o João para a escola, vinha uma chuva enorme, grande demais a chuva, tá? A chuva era tão forte que ela arrancava o asfalto lá do bairro Parque Lago. Eu espero que hoje esteja diferente, né? Espero, né? Mas era coisa assim que não dava nem para passar na rua com o João, porque ele poderia ser arrastado pela correnteza. A gente morava no final do bairro, até que por fim, para resumir bastante, nós conseguimos mudar de bairro, fomos para o bairro Bosque. Nesse bairro Bosque, já não sendo mais pastores, né, Dani? Lá na igreja, aí o que ia ser de nós, né? Nós teríamos que ter algo para ter o nosso recurso. Continuando, gente, nós mudamos para o bairro Bosque, lá em Formosa, Goiás. Esse bairro era mais próximo da escola do João. O João chegou a faltar 40 e tantas vezes na escola. Faltou muitas vezes. Que era exatamente na hora de levar para a escola, caía essa chuva enorme. Enfim, aí mudando para esse lugar, numa casa bem melhor, bem mais arejada, bem melhorzinha, graças a Deus a casa. Não que a casa anterior fosse ruim, mas essa casa era melhor. A casa era muito boa, a gente morava. Essa casa era numa rua mais movimentada. Então foi muito melhor morar nessa casa. E essa casa tinha uma garagem. E nessa hora a gente ficou assim sem saber o que fazer. Nós ainda chegamos a fazer alguns cultos ali. Chegamos a fazer alguns cultos na varanda, temos até foto. Nas nossas redes sociais nós estamos colocando algumas fotos antigas, aí quem quiser acompanhar. Instagram. Nós temos agora um Instagram da família, né? Que era um Instagram só meu e da Dani, separados, né? Eu com o meu, você com o seu. Agora nós temos um Instagram também de família, onde nós temos colocado lá recordações. Então tem foto lá do casamento, tem foto lá de quando o João estava orando lá em Guidoval. Você vai acompanhando, você vai ver. TikTok também nós temos também. Temos colocado algumas coisas lá. E aí, nós entendemos que não era mais para fazer culto, não era mais para ser pastores da igreja. Fomos orar, você lembra dessa parte? Vamos orar, né? Não, aí vamos orar. Aí, e o Diego, né, sempre ele tem uma ideia, sempre tem uma estratégia. E orando, falando, o que a gente vai fazer? Né? A gente está aqui, como a gente não vai ser mais o pastor da igreja, o que nós vamos fazer? Porque a igreja lá, só um minutinho, desculpa te interromper. A igreja lá, ela era uma igreja que só tinha no máximo 5 membros, tá? E a maioria estava desempregada. Marcilene, né, a Vanderlete, que é a família, né? Sim. Da Marcilene e a Vanderlete, não é? Aí a Mara ainda participou também com a gente. Minha boca tá cheia. E aí nisso, você quer falar mais alguma coisa da igreja? Cara, e nesse período, então eu tô dizendo esses detalhes, reforçando que a maioria era desempregada e nós estávamos ali integralmente, não tínhamos emprego, nada disso. Então tudo que entrava na igreja, a gente divide. Deus nos tocou que não era para ficar só para nós, que por direito seria nosso para pagar na água, luz, as nossas despesas, né?
pastor André ele nos abençoava com o aluguel, quando podia ele nos ajudava com alguma alimentação também. Então tudo que entrava na igreja era dividido. Eu lembro que a primeira vez que dividiu, né? Deu 136. Foi de 100 e pouco. 136 reais que deu para cada família, né? E aí até ficaram surpresos, falando assim, um dos maridos das meninas que ficavam com a gente na igreja, dessas 5 pessoas, falou que nunca tinha visto pastor dar dinheiro, já via pastor arrancar dinheiro, mas dar dinheiro nunca viu. E aí, enfim, então o que nós tínhamos de sustento era essa ajuda do pastor e o que entrava, que era bem pouquinho que entrava ali na igreja. 100 e pouco por mês, era mais ou menos que entrava ali. Quando tinha mais visitante, ainda entrava um pouquinho mais. Enfim, mudamos lá para aquele local, aí o pastor André falou, não, vou ajudar vocês. E eu falei, não pastor, você não precisa se preocupar. Foi o que eu falei com ele, né? Não precisa se preocupar. E aí ele até falou na época assim, nossa, vocês não têm mais fé do que eu. Sim, a gente tem que ter fé, nós somos pessoas de fé. Quem é de fé, a fé não é teoria, a fé é prática. E a gente vive uma vida prática de fé. E aí foi onde veio, né? De onde que viria o nosso sustento? Como que a gente ia se sustentar num lugar que não conhecia ninguém? Sim, mas você lembra como que veio a ideia? Não lembro. Ele estava tomando banho e quando ele saiu do banheiro, ele falou assim, Dani, nós vamos abrir um brechó. Me veio essa ideia. A gente já fazia bazar na igreja. Sim, a gente fazia o bazar. Né? Mas era muito aquela coisa assim, muito... O bazar, né? Sempre aquela coisa assim, muito... de doação, as roupas não são, às vezes a roupa tá bem surrada, né? Aquela coisa bem... Só que assim, no início... Bem voluntária, no início. Bem beneficente. E no início, aí nós começamos a divulgar para alguns conhecidos, algumas denominações que a gente conhecia lá, e nós começamos a juntar roupa, que eles doaram, sim, pra gente começar o nosso brechó. Nós tivemos muita ajuda. Muita ajuda mesmo. Eu esqueci até o nome daquela igreja. Daquela que a gente sempre via, eles chamavam pra... Pastor Rogério. Isso, Pastor Rogério, esqueci o nome da pastora. Da igreja. Andréia. Pastora Andréia. Nossa, lá de Formosa. Se porventura, viu o nosso vídeo, um abração. Eles assim, nos abençoavam demais, sabe? Todos os irmãos da igreja. Todos. Fora, lógico, o pastor Ângelo. Rio de Vida. Sim, porque ele trouxe muita roupa de Brasília, né? Sim. E foi muito bom, assim. E aí fomos, né? Começamos. E eu sei que quando a gente começou o brechó, foi tudo, começou, né? Se organizar e tal. E foi muito bom. O tempo que nós ficamos ali. Cuidado aí, tá, gente? Ó. O tempo que... As crianças estão indo brincar no quarto. E o João vai ficar olhando no celular pra gente. E o tempo que nós ficamos ali foi muito bom. Que ali foram muitas histórias. Foram muitos testemunhos. Que ali foi como se, né, fosse um ponto de evangelismo. Porque assim, por mais que nós não entendemos que nós não somos pastores, graças a Deus, e até eu falei recentemente com uma pessoa sobre isso, eu falei, nossa, isso é muito saudável para a igreja. Sim. Quando as pessoas reconhecem o lugar delas. Porque tem pessoa que às vezes está cantando e não é para estar cantando, é para estar numa cantina da igreja. Tem pessoa que às vezes está pregando que não é para estar pregando, é para estar sendo, sei lá, um evangelista, ou qualquer outro departamento, ou qualquer outro chamado, né? Ou qualquer outro que seja o ministério que a pessoa tem. E a gente entendeu, sabe? Entendeu que nós não somos pastores, graças a Deus por isso, porque é um lugar errado, é horrível você estar num lugar errado. Se você está num lugar errado, não flui. E não é um bem para você e nem para o corpo de Cristo. Porque é muito esforço que você faz, entendeu? As coisas de Deus precisam ser com leveza. Porque Jesus, ele veio para nos dar leveza. Né? A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que ele levou sobre si. Né? Então, assim, aquele carro, aquele peso, ele já levou. Né? E lá, acho que lá Deus fala, né? Todos aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, e ele vai livrar. Mateus 11, né? 28, e ali você está falando de quê? Das cargas, dos fardos. Né? Então, assim, nada com muito peso, com muito sacrifício. Gente, isso não é de Deus. Né? E graças a Deus nós reconhecemos isso. Porque o nosso chamado, né? O nosso ministério, a gente flui com leveza. Com prazer. Quando exige muito suor,
físico, né? Existe muita força física, força humana. Tem que fazer, Tem que fazer. A obrigação, ela vai levar a gente sempre para um caminho que não é o caminho que Deus determina. E aí, assim, apesar disso, nós somos corpo de Cristo. Sim. Nós somos filhos de Deus. E onde nós estamos, a luz do Cristo, ela resplandece. Sim. Né? E pessoas iam ali e a gente orava por pessoas. Ali era uma igreja de certa forma. Então, Era uma igreja evangelística, né? nós fizemos dali um negócio, deixando bem claro, se tornou um negócio. Eu tentei fazer de uma forma melhor possível o brechó. Tinha até trocador, O nome do gente. brechó era brechó Shalom. Shalom. Tinha trocador, tinha manequim, as roupas eram todas lavadas, passadas, sim. né? O pessoal chegava e sentia cheiro de amaciante nas roupas. Então a gente colocou de 50 centavos até acho que 25 reais era o valor máximo, né, que tinha ali. E a gente conseguia doações, peças muito boas. Até de Guidoval veio doações. Isso nos levantou. Isso nos dava uma renda mensal de quase 3 mil reais por mês. Então, assim, graças a isso nos sustentou por um ano. Por um ano. Um ano e meio nós somos sustentados pelo brechó. Então, o brechó, ele era um negócio, mas que a gente manifestava o reino de Deus ali. Muitas pessoas lembram daquela mulher, né? Conta daquele testemunho. Que ela não andava sozinha. Não andava sozinha. Ela tinha vários problemas. Eu até esqueci o nome. Não lembro. A doença que ela tinha, que ela não podia andar sozinha. E teve um dia que ela estava assim mal, estava ela e a pessoa que sempre andava com ela. E eu lembro que aquele dia eu não estava ali, eu estava dentro de casa. E o Diego começou a ministrar na vida dela, na hora que ele começou a orar por ela, que ele me chamou. E nisso, né, ela falou, né, que naquele dia eu recebi uma injeção de ânimo, de fé. Que ela falou foi fé. Foi fé. E eu lembro que o Diego ministrou, orou, nós oramos por ela, né, e tal. Aí nisso ela foi. Se passou, não sei se foi uma semana ou se foi 2 semanas, ela foi lá no nosso brechó sozinha. E ela pegou e falou assim, tem muitos anos que eu não sei o que é andar sozinha. Ela só ia de carro lá. A pessoa ia dirigindo e ela ia lá no brechó de carro. E ela falou, naquele dia eu recebi uma injeção de fé. E hoje os remédios que eu tomava diminuíram. Eu só estou tomando, acho que é de pressão que ela falou. E sendo que o remédio que ela tomava, ela falou que chegava a 1.000 e pouco. Se você quer o total era de 1.000 e pouco. E ela falou assim, agora eu só estou tomando o remédio de pressão. E ela falou, naquele dia eu recebi a minha cura. Né? E falou que voltou para Jesus, que estava participando de uma denominação lá. E isso foi o testemunho do brechó. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Sim. É a filha da Ivone. Então, o da... Qual o nome? Cauane, né? Cauane. A mãe dela, né? A Ivone, ela era a nossa cliente assim, VIP. É VIP mesmo. Deixava só ela lá. Só ela comprava quase toda semana, porque ela trabalhava em Brasília e vinha no sábado. Aí no sábado ela sempre parava ali pra conversar com a gente, né, e tal, e comprava. E comprava mesmo. E Ivone virou nossa amiga, né? Sim. Almoçava lá com a gente, de vez em quando, dava um cafezinho. A mãe dela. Gente de alta qualidade. Sim. E eu lembro que a gente conversando, né, com a Cauane, teve um tempo, e ela falou assim, já tinha um tempo da igreja, e ela queria se batizar com o Espírito Santo. E eu orientei ela, eu falei assim, mas você pode se batizar, porque o Espírito já habita dentro de você, só deixa ele fluir. E eu lembro que ela falou que foi na madrugada. Ela estava orando de madrugada na casa dela, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Né? Hoje ela tá casada, né? Sim, tá casada. E eu lembro também do Paulo, não sei se você lembra do Paulo. O Paulo, ele frequentava Umbanda. E a gente batia muitos papos, conversava muito, falava muito sobre Jesus com ele. Não sei se você lembra do Paulo. O Paulo ia lá para sempre. Depois você vai lembrar dele. Mas era uma pessoa que estava sempre quase lá comprando, sempre conversando muito comigo lá. Enfim, a gente está contando, né, tem muitas histórias do brechó. Muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Deus, ele moveu de forma sobrenatural.
na nossa vida. Inicialmente a gente achou que era ser só o financeiro, né? E não foi só o financeiro. Né? Temos amizade ali, a Lúcia que morava do lado ali. Sim. Né? Nossa, tantas coisas aconteceram no brechó ali com a gente, né? Pessoas que nos abençoaram, depois a Regina, né? A Regina que era uma pessoa que nos abençoava com roupas que a gente comprava, porque depois nós começamos a comprar, né? Para revender, e eram roupas assim de altíssima qualidade. E lá não deu muito certo porque eles tinham essa frequência de comprar roupas de brechó, né? E às vezes no sábado, a Juliana, ela tinha um brechó, era bazar, né? Que ela tinha, e assim, praticamente todo sábado ela ia para comprar, para revender no brechó dela. Sim. Porque ela falava que as nossas roupas eram muito boas. Sim. Né? E assim, como que é bom, né, gente? Porque aí, assim, quando acabou, né? Quando o brechó acabou, nossa, foi muito rápido, né? Foi 1 ano e 6 meses. Aí, eu lembro que foi no mês de junho ou julho, e que aí começou a cair as vendas. E às vezes tinha dia que o dinheiro não conseguia vender nada. Não estava nem 10 centavos. E a gente começou a orar, né? Falar com Deus, o que o Senhor quer? E eu lembro que eu só sei que passou aqueles quase 6 meses, porque aí foi em dezembro, não foi? Em dezembro que a gente viu que não era mais pra gente ficar com brechó. Sim. Aí nisso nós decidimos, né, fechar e revender as coisas, vender as coisas. E foi tudo muito rápido. Da mesma forma que montamos, desmontamos. Sim. E nesse período a gente não sabia mais, nem sabia o que a gente ia fazer. E eu lembro que o Luiz, ele levou pra gente vender saco de feijão. E nós vendemos Feijão carioquinha, né? Porque lá eles usam muito esse feijão. E nós vendemos, acho que dois sacos daqueles grandão assim, a gente colocava no saquinho e vendia. E dali depois nós orando, não foi? Aí Deus falou que a gente tinha que ir pra Brasília. Aí já foi outra história. É outra história. Mas assim, hoje a gente queria, nesse café com história hoje, só lembrar como que foi bom o nosso brechó lá em Formosa, Goiás. Nós aprendemos muitas coisas aconteceram, muitas coisas assim que a gente não contou aqui, né? Nós conhecemos a Simone Ribeiro, nós conhecemos a repórter lá, Aline, nós conhecemos a família dela, o Rafa, né? Rafael. Então assim, foram... O Luiz mesmo foi né? Através da Simone. Então, Luiz, conhecemos muitas pessoas através do brechó. Muita gente mesmo, muita gente fina, gente assim que nos ajudaram, que nos apoiaram. Pastor Clóvis, né? Pastora Raquel, eles levavam as coisas da roça pra gente. Sim. Era frango, né, Diego? Sim. A gente começou, a gente queria vender a feirinha. A gente queria fazer um hortifruti. Isso. Né? Mas não deu certo. Não deu certo. A gente tem até as fotos do tomate. Sim. Eu sempre fui muito de empreender. Sempre gostei de empreender, sempre gostei de inventar as coisas pra fazer, né? E aí inicialmente era o hortifruti e a gente viu que o hortifruti dependia de muito recurso para investimento, tinha que investir um valor muito alto. E o brechó e perde, por exemplo, o tomate, ele estraga rápido, a alface estraga rápido, então a gente viu que não ia dar muito certo. Partimos para o brechó, entendemos a diferença de bazar para brechó, que a gente não entendia, né? Que existe uma diferença entre bazar e brechó. Aí fomos pro brechó e deu super certo. E nós estamos compartilhando com vocês a nossa história aqui, fazendo esse café com história. Então, gente, nós estamos compartilhando esse café com história, falando sobre o brechó com vocês, para mostrar assim o quanto que Deus ele pode fazer de uma forma que a gente nem imagina as coisas. Nós nunca imaginamos que nós íamos para Goiás, nunca passou pela nossa cabeça ir para Goiás, né? E é muito bom a gente estar aberto, né? Apesar dos pesares, que não foi fácil, nunca é fácil, né? Eu olho hoje para trás e vejo assim o
quão kamikaze nós fomos. O que é o kamikaze? É como se fosse aquele soldado japonês que entra num avião e se joga como bomba, né? Então não pensa, a gente se entregou completamente. Hoje, para nós irmos para missões, a gente pensa muito mais, porque a nossa família é grande, né? Nós temos 3 filhos e não dá para se entregar assim como a gente se entregou, sem ter perspectiva de ganho financeiro, sem ter estrutura, sem ter coisas básicas, né? Nós fizemos, não estamos cuspindo no prato que nós comemos, mas hoje nós acreditamos que a coisa ela tem que ser feita com mais estrutura e pode ser feita assim, né? Mas apesar disso, o que eu quero destacar aqui é que quando a gente está aberto para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus ele transforma as coisas. O brechó, nós nunca tivemos um negócio, nem aqui na nossa cidade, parecido com o que a gente fez lá. E deu super certo, porque Deus que moveu, Deus que direcionou, foi Deus que nos direcionou. E a gente não estava travado, a gente não estava botando empecilho. Sim. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente não está aberto para entender a estação que a gente está vivendo. E o nosso incentivo aqui é para que você entenda a estação que você está vivendo. É pegar, como diz o ditado, né, o do limão e fazer uma limonada. Quando você tem essa sensibilidade de que aquilo de ruim que está acontecendo com você transformar aquela coisa em algo doce. Até tem um vídeo que a gente viu de uma pessoa aqui do YouTube, que ela fala assim, dança que adoça, mas dança que passa. Tem uma pessoa aqui no YouTube que fala, né, a luz. Tudo é dança. Dança que passa, né? E também tem um dito popular que fala que talvez esteja amargo porque o doce está no fundo, então você tem que mexer, né? E é muito isso, sabe? Da gente ter essa capacidade, da sensibilidade de perceber o que está acontecendo e transformar a situação. Está aberto para isso, pode falar. A gente esqueceu da Olivia. Pode falar também. Porque ele tá falando e eu lembrei, gente. Por quê? A Olivia era pequenininha, né? Ela tinha 2 A anos. Olivia nasceu em Goiás, né? A Olivia não é de Teresina, a Olivia é de Goiás. Nasceu em Formosa, Goiás. E eu lembro que ela pegou um livro e ela colocou... No término, né? Foi no... Pra terminar o brechó, pra acabar o brechó. Que aí a gente teve a certeza que era pra gente. A gente esqueceu. É porque a gente passou, né? A gente não quer deixar uma coisa muito longa, que a gente passa por cima das coisas. O término do brechó aconteceu quando o brechó já não estava mais vendendo. E decepcionando a gente, porque o brechó vendia muito. Vendia muito. Às vezes tinha um dia, só um dia a gente vendia R$900. Era muito bom. Era muito bom. É Deus honrando, é a honra de Deus. E eu fui deitar no sofá de casa, fechei o brechó, porque eu que ficava à frente do brechó, porque eu sempre fui muito de vendas. A Dani nunca foi muito de vendas. Então ficou acordado entre nós que eu direcionava o brechó ali, organizava, vendia, ficava o dia inteiro. Ela cuidando da Olivia, também porque a Olivia tinha meses, então ela dependia da Dani completamente. De vez em quando que a Dani ficava ali. Terminei, fechei o brechó, deitei no sofá. Nisso que eu vou deitar no sofá, a Olivia menorzinha do que a Liz agora, 1 aninho, eu acho, me parece. Né? Acho que é isso, não sei bem. 1 aninho, pô. Ela veio, pegou um livrinho que tinha lá, que nem me lembro que livro que era, e falou assim, papai, lê pra mim. Só que eu tava tão cansado, eu falei, não quero ler agora. Aí ela insistiu, papai, lê pra mim, acho que umas 3 vezes ela insistiu. Aí o que fala? Aí por fim eu falei, tá, papai, vai ler. Aí eu peguei e fui ler qual que era a historinha. Isso foi em 2000 e quanto? Eu não me lembro agora. João, o celular. Foi 2018, me parece. Não, 2018 foi o ano que ela nasceu. 2019. 19, talvez, né? Por aí. Acho que é. E a historinha falava da historinha da vaca, que existia um sacerdote. Tem várias versões dessa história. Existia um sacerdote que passou na frente na casa de uma família, e que essa família era uma família pobre, e eles tinham uma vaca. E a vaca era o único sustento daquela família. E com passar, aí o sacerdote, me parece que ele mandou jogar a vaca no prédio. Como que fala? Ele era um sábio, não é?
e tinha o seu... Aí pediu pra ele jogar. Aí pediu o chefe daquela família ali pra jogar aquela vaquinha no brejo. Aí, enfim, não sei se foi na mesma hora que jogaram a vaca no brejo, passou um pouco, e jogaram a vaca no brejo. Passado um tempo, o sacerdote ou o rapaz que acompanhava esse sábio aí, ficou muito preocupado com essa família. O que será que aconteceu com aquela família? Era a única fonte de renda, era aquela vaquinha que foi jogada no brejo. E aí, passado um tempo, eles voltam naquela casa. Depois que eles voltaram naquela casa, eles preocupados, viu que a casa já estava com muro, já não era aquela pobreza toda. Moral da história: a vaquinha era um comodismo. E eu entendi que o brechó estava, de certa forma, sendo um comodismo pra gente. E que a gente precisava abrir mão do brechó. Jogar a vaca no brejo. Isso ficou muito marcado, né? Pra gente. Ficou marcado pra nós. Nós abrimos mão do brechó, porque não era fácil abrir mão, porque era nossa única fonte de renda. E a gente não queria mesmo. E a gente não tinha outra. E Deus estava direcionando que era pra gente ir pra Brasília. Fomos pra Brasília, e aí a história de Brasília já é outra, que a gente vai contar outra história. Tempo. Então, assim, fomos sustentados por Deus em Formosa, Goiás, principalmente através do brechó. Foi uma experiência que a gente vai guardar sempre. Temos pessoas que a gente tem contato até hoje. A Cleia, que nos acompanha no Instagram, sempre está com a gente aí também. E nós queremos deixar, né, aqui para o pessoal essa história de vivência nossa, que sirva de inspiração para você de alguma maneira. Tem pessoas que estão nos dando um feedback, falando que tem se emocionado com as nossas histórias, que tem crescido com as nossas histórias, tem sido motivado com a nossa história, a fé tem sido fortalecida, e esse é o nosso objetivo aqui. Não é isso, Dani? Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo, é só isso tudo, né? E a gente só agradecer, né, pra vocês não esquecerem. Vamos chamar as crianças, né? Vem, Olivia, você quer falar o quê? Não se Fala lá pro pessoal lá, ó. Vem, Olivia, Liz, vem, João. Já deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E deixa os comentários para dar mais dicas de vídeo pra gente. Isso aí, gente. Outra coisa muito importante é que você assista o vídeo até o final. Até o final! Por favor. Vai assim, você pode arrumando a casa e deixa rolar lá. Isso. Entendeu? Deixa rolar. Aí você vai varrendo, você vai fazendo outras coisas, mas assista até o final. Se você gosta, né, de canal assim de YouTube, né, que igual, por exemplo, o nosso que é vlog, que fala do dia a dia, cotidiano, né, indica também para algumas pessoas, assim, compartilha o vídeo aí para algumas pessoas que gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Fala, Olivia. E já inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Isso. Vamos dar tchau? Tchau, gente!